Olha, eu não sei o que o Zuckerberg quis quando ele criou esse óculos aqui. Uma câmera, uma filmadora, um fone de ouvido sempre colado no seu rosto? Eu não sei, mas eu posso afirmar que ele criou um dispositivo que, de fato, vislumbra o futuro. Esse óculos aqui no meu rosto não é um óculos normal. Esse aqui é o Ray-Ban Meta. É um óculos inteligente que tem inúmeras funções. Nessa armação que você está vendo, que parece uma armação completamente normal, existem 5 microfones, 2 alto-falantes, um LED, uma câmera que fotografa e filma e muito mais funções incríveis que você nem consegue ver. Esse dispositivo se enquadra na mesma esfera que o AI Pin da Humane ou o Habit, que são dispositivos focados em inteligência artificial. Mas eu diria que a grande vantagem deste óculos é que ele está sempre no seu rosto e você nem sente que você está com um dispositivo com inteligência artificial acessível a qualquer momento. Isso que é o mais incrível. Basta você falar "Hey Meta" e ele vai estar te escutando, pronto para responder a qualquer pergunta sua. Ele é sucessor do Ray-Ban Stories, que foi o óculos com esse mesmo fim que antecedeu ele. Esse óculos não era um produto perfeito, ele tinha várias limitações, principalmente na câmera. O case também era bem maior, bem mais pesado. Ele não tinha esse design tão perfeito que parece um óculos normal, mas ele já era um produto interessante. Mas aqui houve grandes upgrades que tornaram esse produto muito mais desejado pelo grande público. Tanto que eu, um amante de fotografia, comprei esse óculos aqui. A câmera, por exemplo, passou de 5 megapixels para 12 megapixels, muito próximo do que você tem nos smartphones atuais. E vou te dizer que a qualidade é muito boa da câmera, você vai ficar impressionado. Assim como a fotografia, o vídeo também recebeu grandes evoluções. Anteriormente ele tinha um sensor quadrado, que eu até acharia interessante de ter mantido aqui, que aqui é um sensor 3x4, então ele fica um sensor na vertical, mas ele ficou tanto na largura quanto na altura com maiores resoluções, bem maiores, né? Esse óculos consegue filmar em Full HD. Ele filma em 1376 por 1824 pixels. Não é exatamente os 1920 que precisa para o full frame na horizontal, mas ele chega muito próximo. E na largura, que vai ser aqui no vertical, ele é maior que o full frame. O full frame seria 1080p, ele é 1376. Para falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse óculos, eu já fiz mais de 4 horas de filmagem com ele, sendo que ele grava clipes de até 60 segundos, então eu fiz muitos clipes de filmagem com ele em diferentes situações e eu consegui ver onde ele é forte, onde ele é fraco. Da mesma forma, em fotografia, eu fiz milhares, realmente milhares de fotografias com esse óculos, em diferentes situações, e eu já utilizei ele em 8 países. Então eu sei exatamente como funciona a questão da inteligência artificial em cada um desses países. Ressaltando que eu comprei 2 Ray-Ban Metas. O primeiro que eu comprei, ele tinha uma lente escura, normal, sem ser polarizada. Eu comprei ela porque lá na Alemanha, onde eu comprei, ele não tinha a opção de você comprar com as lentes transitions, como são essas aqui, que elas escurecem conforme a luminosidade, conforme os raios ultravioletas. Eu queria esse aqui porque a minha ideia era fazer making-offs das minhas gravações e dos meus ensaios fotográficos. E às vezes você faz ensaios em locais escuros, você faz indoors. Eu precisava de algo que eu conseguisse enxergar no escuro. Então esse óculos é perfeito. Você vê que ele é totalmente transparente quando não tem raios ultravioleta e é perfeito para o meu uso. É um uso muito diferente de qualquer outra coisa que você já utilizou na sua vida. Você clica aqui em cima, ele acende o LEDzinho e bate uma foto. Beleza? É assim que você bate a foto. Você não tem como ver o seu enquadramento em tempo real, então você meio que aponta onde está tirando a foto, que é aqui no cantinho do frame, faz a foto, espera ele bater, ele te dá um aviso sonoro aqui quando ele está tirando a foto e você sabe que foi feita a foto. Você também pode dar o comando por voz. Hey Meta, photo. Você nem precisa dizer take a photo. Se você falar photo, que é foto em inglês, ele já vai entender e vai fazer a foto. Mas é uma pena realmente que ele não fale português, ele não entenda esse português, tá? Como você não pode ver o seu enquadramento da sua fotografia enquanto você tá fazendo ela, você meio que tem que entender um pouco de como que o óculos funciona. A câmera, ela tá aqui na esquerda, bem nessa parte aqui da armação. Ela não está centralizada aqui no seu nariz, que era o ideal, seria o ideal se ela ficasse centralizada aqui, ó, no frame. Talvez por uma questão de design ia ficar estranho um elemento aqui no meio, né? Então eles optaram por botar no canto aqui e aqui acende o LED, certo? Aqui no cantinho. Você nunca vai ter o enquadramento centralizado. Se eu tiver com as minhas duas mãos na frente aqui, ó, ele vai ficar fotografando desse lado do meu rosto. Por mais que seja uma pequena
variação de distância, tem alguns usos que você percebe mesmo que ele não está exatamente centralizado. Eu fiz uns vídeos, por exemplo, pilotando a minha moto, que a gente percebe que a câmera está um pouquinho para a esquerda, ele não é o ideal. O enquadramento perfeito aqui, ó, para filmar a moto seria bem centralizado aqui, mas dá para fazer enquadramentos bem interessantes com o Ray-Ban Meta. Inclusive, eu fiz uma seleção de fotos aí, que vocês estão vendo agora, de algumas fotos que eu fiz lá na Europa com o óculos. Olha só como você consegue resultados muito impressionantes. Ele tem um alcance dinâmico bem interessante. Ele faz tipo um HDR. Eu percebo que é um efeito de HDR. Ele deve fazer uma sucessão. Quando você clica ali para fazer a foto, ele deve fazer 3 ou 4 fotos, combinar elas ali já imediatamente, fazer o HDR. Você vê que é um efeito um pouco HDR, que as sombras ficam bem abertas, os realces são trazidos para baixo, mas é a tendência que todo smartphone segue, assim, de ter bastante detalhes nas sombras, bastante detalhes nos realces, que dá aquele efeito que é uma câmera com bastante alcance dinâmico, que é o que você consegue com câmeras mais profissionais. Me agradou bastante o resultado. É claro que você não vai poder fotografar em RAW, por exemplo, é somente JPEG, você não vai ter como setar sua câmera manualmente, ela é toda automática, você não tem controle de velocidade de obturação, de ISO, de diafragma, nada disso. Que por um lado é muito bom, porque você não quer parar para pensar para fazer a foto, você aperta aqui e a foto tá feita, certo? É isso que você quer, uma foto rápida. A câmera me impressionou bastante, lembrando que ela é uma ultra grande angular, ela vai ser muito similar em enquadramento ao que você tem na sua ultra grande angular do seu smartphone. Ela é equivalente aí a uns 12 milímetros em full frame. Ela é muito similar à visão que você tem com o seu olho aqui de perceber tudo ao redor. Porém, ela filma na vertical. O seu olhar, ele é mais valorizado na horizontal, né? Você tem 2 olhos na horizontal, então você enxerga mais na horizontal do que na vertical. No Ray-Ban Meta você tem mais visão na vertical, que é exatamente o uso focado desse dispositivo, que é as redes sociais, Instagram, Facebook. Em baixa luz a câmera sofre um pouco, ela deve ter um sensor minúsculo ali dentro, e claro que em baixa luz vai sofrer, vai ter bastante ruído, mas tem um certo tratamento e você consegue compartilhar fotos que você fez em baixa luz. Tive algumas aí que eu fiz, estou mostrando para vocês. Você vê que o resultado é aceitável, não vai ser o resultado que você teria num S24 Ultra, num iPhone 15 Pro Max, claro que não, mas é um resultado aceitável, certo? Vai ter suas limitações em baixa luz, mas por exemplo eu que estou usando aí para fazer os meus making offs, é muito legal você ter essa função e você poder filmar aí em situações de pouca luz e ter um resultado razoável. A forma como os arquivos são transferidos do óculos para o seu celular é muito legal. Você clica um botãozinho aqui no celular, ele começa a transferir. Eu fiz todos esses vídeos, ele nunca encheu, então eu só posso concluir que ele vai excluindo os arquivos do óculos conforme você vai gravando novos arquivos. Agora eu vou falar sobre um negócio que, cara, eu fiquei abismado, que foi a inteligência artificial. Eu dividiria a questão da inteligência artificial entre 2 fatores bem diferentes, que é você fazer qualquer tipo de pergunta e você falar: Meta, olha o mundo ao meu redor e bata uma foto e me diga o que você tá vendo, e aí ele fala sobre isso. Hey Meta, look and tell me what you see. Ele tava vendo isso aqui, ó. I see a serene lake surrounded by trees and greenery, with some logs floating on the water. Look and tell me, what kind of tree is this? These appear to be palm trees. Look and tell me, how tall are those buildings in the back? The buildings in the back appear to be around 10 to 15 stories tall. Olha isso, ele falou que parece que eles têm de 10 a 15 andares. E ele tá provavelmente certo. Dificilmente tem mais de 15 andares, dificilmente tem menos de 10. Look and tell me, how long do you think this fence is? The fence appears to be at least 50 feet long. Viu, aqui ele falou que são 50 pés pelo menos, que daria uns 15 metros. Tem bem mais do que 15 metros. Tu vê que ele fala com bastante certeza, mas às vezes está errado. Look and tell me, what is this water pump supposed to be doing? The water pump is likely aerating the pond or lake, increasing oxygen levels in the water. Cara, genial, tu viu? Ele falou que provavelmente está aumentando os níveis de oxigênio aqui desse laguinho, que é exatamente o que ela provavelmente está fazendo, cara. É genial. Quando eu digo que isso aqui te torna uma pessoa mais inteligente, eu não estou exagerando. Realmente é como se você tivesse o Google acoplado na sua cara a todo momento para você fazer pergunta. Look and tell me the translation of this sign to English.
The sign reads, Collection of native and exotic fruit trees at the Florianopolis Botanical Garden. The garden is managed by the Municipal Secretary of Infrastructure in collaboration with IPAGRE, Florum, IPUF, and City Hall. Que espetáculo, né? Foi muito preciso. Não é perfeito porque ele não tem integração total com o seu smartphone. Seria muito legal, por exemplo, se eu pudesse falar, me fala aí qual que é o meu próximo compromisso na minha agenda. Ele não consegue acessar a agenda do seu smartphone. Ou criar um compromisso na agenda, por exemplo, ele não consegue. Mas, por exemplo, se eu falo para ele ligar para alguém, ele já consegue fazer ligações. Então, eu não preciso nem tirar o celular do bolso para fazer uma ligação para alguém usando óculos, cara. Cara, é coisa de outro mundo. E é um negócio muito louco. Quando eu entro no carro, como o meu carro tá tocando música aqui do meu smartphone, eu consigo passar a música tocando na haste do meu óculos. Cara, isso aí é tão louco, eu pensei, imagina eu criança, imaginando que um dia eu ia conseguir controlar a música do carro tocando a haste do meu óculos. Cara, que coisa louca. Eu consigo parar a música, começar a música, que loucura. E voltando agora, eu me desviei, mas voltando para a questão da inteligência artificial, ele é muito incrível. Eu fiz testes, por exemplo, para ele olhar um livro que eu estava lá na Alemanha, todo em alemão, e pedi para ele traduzir. Ele traduziu para o inglês na hora, me falando aqui. Posso mostrar uma folha de texto e perguntar para ele me resumir o que está ali. Cara, é um negócio de louco, cara. A inteligência artificial desse óculos é absurda. Para turismo mesmo, é genial. Look and tell me, what building is this? The building appears to be the Salzburg Cathedral in Austria. Qualquer coisa que tenha acesso ali na internet, que você teria que pesquisar na internet, pegar teu celular, bater uma foto e fazer a pesquisa, aqui tá tudo no seu rosto, você não tira mais o smartphone do bolso. Parece quase um super poder. Parece que você tem uma Jarvis, assim, tipo do Homem de Ferro no seu rosto a qualquer momento, para ser um ser super inteligente ali, com o conhecimento de toda a internet, para te auxiliar em qualquer pergunta que você tiver. A desvantagem para nós brasileiros é que não tem comandos ainda em português. Isso é muito chato, né? Quem não fala inglês, por exemplo, não consegue utilizar essas funções. Agora, sobre a habilidade desse óculos de filmar, assim como fotografia, ele só filma na vertical, certo? Então você vai ter um arquivo aí um pouquinho maior que um Full HD e ele tá em 3x4, então ele é bem para fazer filmagem na vertical. Se você quiser o 16:9 do Instagram, você vai cortar um pouquinho das laterais para ele preencher totalmente o 16:9, e se você quiser usar ele na horizontal, você vai ter que dar um zoom aí para ele caber no que seria aceitável uma timeline Full HD 1080p. Eu fiz os testes aqui e se você coloca o zoom em 125%, ele cobre na horizontal um enquadramento 1080p. Então tem como você usar na horizontal. Eu não recomendo muito porque você vai ter que dar um zoom meio grande assim na filmagem, que já não é aquelas coisas, né? O ideal é você utilizar toda ela, não ter que cropar. Eu gostei muito de utilizar ela nos meus vídeos pro YouTube, como eu tô fazendo aqui nesse, que eu faço um split screen e uso o take na vertical aqui, em metade da tela, e aí você basicamente não precisa dar zoom. Mesmo eu utilizando uma timeline aqui 4K, que tem 2160p na vertical aqui, eu tenho que dar um zoom bem de leve para ela caber, porque ela tem aí os seus 1800 pixels. Então fica uma qualidade muito boa para você utilizar dessa forma. Todo o frame ali do Ray-Ban Meta vai estar aparecendo nesse vídeo e fica uma qualidade bem legal mesmo para você utilizar numa timeline 4K. Então eu nem esperava usar dessa forma e eu tô vendo que é muito útil, dá para complementar os meus vídeos no YouTube dessa forma. E quando eu não quero aparecer, eu coloco dois takes que conversam entre si ao mesmo tempo na tela e eu tenho um enquadramento muito bom, mesmo numa timeline 4K, como eu falei para você. Agora eu vou falar sobre a função fone de ouvido. Sim, isso aqui é um fone de ouvido também. Não parece, mas ele é também um fone de ouvido. E eu vou te dizer que essa função, eu acho que é a que mais impressiona a galera. A pessoa pergunta, mas como é que tu recebe a informação? A pessoa não imagina que vai ter como o óculos se comunicar comigo. E ele tem dois alto-falantes, um para cada ouvido aqui, que não é por indução craniana, eles são alto-falantes que estão apontados aqui pro canal auricular e eles funcionam muito bem. O volume é alto, tem grave, por incrível que pareça, e se você usa ali até 50% do volume num local silencioso, as pessoas podem estar a 2 metros de você, ela não te escuta, ela não escuta aqui o alto-falante. Se você aumentar bastante o volume, ela vai escutar, mas vai parecer bem baixinho assim. Ela não vai estar ouvindo música com você, assim fica baixinho. E se você estiver num ambiente barulhento, você vai estar escutando aqui, as pessoas ao teu redor não escutam nada. É incrível. Me impressionou muito, assim, os alto-falantes são absurdamente bons. Absurdamente bons.
E já que a gente está falando de áudio, eu vou falar também sobre os microfones. Ele tem 5 microfones espalhados aqui pela armação que captam a sua voz. E é algo espetacular também. Dá uma olhada nesses drones aí. Quem tá curioso para ver um comparativo como esse? DJI FPV, primeiro FPV lançado pela DJI. Depois lançaram o Avata 1, o original. E agora temos aqui o Avata 2, comprado lá na Fly Pro. Qual será que vai ganhar aqui? O Avata 2 tem obrigações, né? Vamos ver se ele vai conseguir superar os antecessores dele. Vocês veem que é impressionante, ele capta muito bem a minha voz. Se alguém fala longe do óculos, aí já fica um pouquinho mais baixo, porque eles devem ser otimizados aqui realmente para proximidade, para captar a sua voz. Eles não captam tão bem os áudios ao seu redor, mas a sua voz ele capta muito bem. Então isso é espetacular para você fazer ligações. Cara, é muito bom. Eu posso fazer ligações agora só com o meu óculos. Eu não preciso tirar o celular do bolso e consigo falar na rua, em casa, livre para usar minhas mãos, como se eu estivesse usando um fone de ouvido. Ninguém vai escutar minha conversa e eu não tenho que estar com um fone de ouvido enfiado no meu ouvido. Eu não tenho que estar segurando o celular aqui. Cara, é muito bom. A parte do alto-falante dos microfones, eu acho que é a parte que mais impressiona desse óculos. São espetaculares. Lembrando que nesta haste lateral aqui você controla o volume, você passa música, volta a música, você consegue ativar a inteligência artificial. Então se eu clico aqui, ele começa a tocar música do meu Spotify. Se eu clico novamente, ele para. Se eu clico 2 vezes, ele passa de música. Se eu arrasto para frente, ele aumenta o volume. Se eu arrasto para trás, ele diminui o volume. Se eu seguro aqui, ele ativa a inteligência artificial para eu fazer a pergunta. Então eu não preciso começar com um Hey Meta, e funciona muito bem. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre conforto. E para isso eu tenho aqui o meu Ray-Ban Wayfarer, que é o mesmo modelo que esse aqui que eu estou usando. Ó. Você pode ver aí, ó. Eles têm muito similar o formato do óculos. Claro que esse aqui é só lente escura, mas eles são o mesmo formato de óculos. Para você ter ideia, o Ray-Ban Meta pesa 51 gramas. Sabe quanto é que pesa esse aqui? 47 gramas, cara. Em 4 gramas eles conseguiram botar toda essa tecnologia, cara. Cara, como que pode? 4 gramas eles colocaram uma bateria, uma câmera, um LED, 5 microfones, 2 alto-falantes e muito mais tecnologia que vai aqui, cara. Como em 4 gramas? Esse óculos aqui é como se eu não estivesse utilizando nada. É como se eu estivesse utilizando um óculos normal da Ray-Ban. Se você tem aí um óculos da Ray-Ban, o peso dele é basicamente o peso que você vai ter aqui. Você não nota a diferença. Eu botei na mão da minha esposa para ela dizer qual que era mais pesado. Ela achou que esse aqui fosse mais pesado, para você ter ideia. Cara, eles são muito similares em termos de peso. Então o conforto é espetacular. É como se você tivesse com um óculos normal. O óculos tem uma função muito legal, que é você conseguir fazer lives no Instagram com ele. Eu fiz esse teste, eu tava lá na Suíça. Se você quiser conferir, eles estão ainda lá no meu Instagram, tem as lives lá. Você pode ver como é que foi, tava com um pouquinho de problema ali de conexão, mas o pessoal gostou muito, porque aí você tem, o cara na live vai ter exatamente a visão que eu tô tendo aqui na hora lá. Eu tava lá no Airbnb, mostrando pra galera, e é muito legal, e tinha bastante vento na hora. Depois eu filmei na Itália também, a captação do áudio é perfeita. Comparada com o S24 Ultra, a captação do áudio aqui é melhor, ele capta melhor a minha voz, ele isola melhor o vento que o S24 Ultra, para você ter ideia. E é muito interessante que ele, enquanto eu estou usando o S24 Ultra para live, ele usa os microfones do S24 Ultra. Quando eu transfiro a imagem para o óculos, aí ele começa a usar a captação de áudio do óculos, tá? Isso é muito importante, não ouvi ninguém falando sobre isso, então ele faz essa transição. Então você tem como tá na live ali começando com o seu smartphone, aí você aperta 2 vezes aqui em cima, ele transfere a imagem para o óculos. Funciona da mesma forma numa ligação que você estiver fazendo no WhatsApp. Você pode começar a ligação aqui com o seu smartphone, aí você clica 2 vezes aqui em cima, a pessoa que está conversando com você vai começar a ver a imagem que você está registrando aqui com o seu óculos. Eu usei com a minha esposa que não estava junto na viagem, eu estava viajando com a minha mãe, e eu conseguia mostrar os pontos turísticos para ela como se ela estivesse lá caminhando comigo. Muito melhor que você ficar apontando assim, ó, o celular ao redor ali. Você perde a experiência para você, porque você tá aqui concentrado em apontar o celular para onde você quer mostrar para a pessoa, enquanto no óculos, onde você estiver olhando, a pessoa vai estar tendo a mesma visão que você. Cara, é uma experiência incrível você fazer uma ligação com esse óculos.
E como que funciona para você utilizar esse óculos no Brasil? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Diogo Alexandre, que foi o vídeo que eu utilizei, que tem um tutorial certinho lá de como que você baixa a VPN, cria conta de e-mail, vai lá, acessa, tudo certinho, ele explicou certinho como fazer para logar no Android, então lá você acha exatamente como fazer, não vou fazer o tutorial aqui, porque o tutorial dele me ajudou perfeitamente e vai te ajudar também. E você não precisa ficar com o VPN ativado depois, você pode estar logado na sua conta de e-mail normal, não tem necessidade de você estar logado nessa conta que você vai criar, então você vai continuar utilizando seu smartphone normalmente e ele vai entender que você está nos Estados Unidos ali e vai deixar ativado todas as funções de inteligência artificial. Uns dias atrás ele me impossibilitou de continuar utilizando as funções de inteligência artificial e eu tive que logar novamente no aplicativo como se eu estivesse nos Estados Unidos, com o VPN. Entrar no VPN como se eu estivesse nos Estados Unidos, ele já entendeu que eu estava lá, reativou as funções de inteligência artificial automaticamente. Não sei se eu vou ter que fazer isso de novo, talvez tenha sido porque houve alguma atualização ali, e aí na atualização ele percebeu que eu não estava lá nos Estados Unidos. E lembrando que você não gasta nada, tá, para fazer essa VPN, ela é gratuita, tá? Então não tem custo nenhum. A desvantagem de utilizar ela no Brasil é que, como eu disse, não fala português. Mas, cara, vai chegar no Brasil essa função. A Meta tem muito interesse que você esteja utilizando com óculos desses. Inclusive aqui no Brasil é um óculos caro, claro, mas nos Estados Unidos custa $299, a partir de $299, sendo que um óculos Ray-Ban lá nos Estados Unidos custa tipo $160, $170. Ele não é muito mais caro do que um óculos convencional da Ray-Ban. Tem óculos da Ray-Ban, inclusive, que custam mais que $299. Então, por toda a tecnologia que está ali, por toda a questão de desenvolvimento de tecnologia envolvida, eu acho que esse óculos ele é subsidiado pela Meta, que tem interesse em receber as informações que você está dando para eles, né? Eles vão criar um perfil ali em cima de você, de consumo, do que você gosta de consumir, de onde que você gosta de ir, e vão te vender para outras empresas, digamos, o teu perfil para te vender produtos. Isso é certo. Isso aqui vê o que eu vejo, ele vê o que eu consumo, ele vê o que me traz felicidade, ele vê o que me aborrece. Então é criado um perfil ali. E esse perfil tem muito valor para as empresas que querem te vender coisas. E a Meta, como anuncia muito e ter esse perfil preciso é muito importante para a Meta, assim, não é abertamente falado isso, mas eu presumo que esse óculos deve ser subsidiado pela Meta, então eles nem devem ter lucro nesse óculos. Tão barato que ele é, considerando toda a tecnologia que tem. Você está pagando com os seus dados, digamos, com o seu perfil que está sendo criado ali. Tem esse lado negativo, se isso te incomoda, se você não se sente confortável com essa situação de ser criado um perfil de você pela Meta, eu não recomendaria esse tipo de óculos para você. Agora falando um pouquinho sobre isso aqui, ó, o case que acompanha o óculos. Essa aqui é a única forma de você carregar os seus óculos, recarregar eles, a única forma de você se conectar com novos dispositivos, então você realmente não pode perder essa caixinha. Por dentro você vê que ela tem tipo um bump aqui dentro, ó, que é onde deve estar a bateria, que isso aqui é tipo um power bank. E aqui é onde conecta o óculos com o case aqui, que começa a carregar nesses dois pininhos aqui, transfere energia para o óculos ali e recarrega ele. É genial realmente o design da caixinha, eles conseguiram fazer algo muito próximo da caixinha original dos óculos da Ray-Ban, eu achei muito genial. Essa aqui obviamente é mais pesadinha, certo? Que a original, é aqui que você sente realmente a diferença de peso. E você vai ter que mudar um pouco o seu hábito. Se você não levava a sua caixinha para todo lugar quando você usava o seu óculos de sol, essa aqui eu diria que é bem fundamental que você leve com você, porque a bateria do óculos não é lá grandes coisas. Se você for usar ele durante todo o dia, você vai acabar sem bateria se você não der uma carregadinha ali no meio do dia. Falando sobre peso, o case do Ray-Ban Meta pesa 89 gramas, enquanto um case normal pesa apenas 13 gramas. Aí tá a grande diferença do peso, porque deve ter uma bateria ali que consegue carregar o óculos várias vezes ali. Você consegue carregar o óculos ali, acho que umas 10 vezes, sem ter que carregar o case, certo? Então, você pode fazer uma viagem assim do final de semana, você só vai botar o óculos aqui dentro e ele vai recarregando ali pro final de semana. Então, você não tem que estar toda hora com isso aqui conectado na bateria. Isso aqui dura muitas cargas, vai ter vários dias de uso do óculos sem você ter que botar isso aqui na tomada. É uma solução bem engenhosa da Meta para você manter o óculos levezinho, né, para ele não ter que ter uma bateria tão grande aqui que ia ficar pesado, ia ficar desconfortável, ao mesmo tempo ia tornar essa armação mais grossa, não ia parecer tanto um óculos normal, ele ia parecer um óculos inteligente ali, que perde o sentido, né, que isso aqui é você parecer que tá usando um óculos normal. Foi uma decisão, acho, bem sábia. E ele carrega bem rápido dentro do case. Eu anotei aqui para falar para vocês, ele foi de 15% de bateria para
37% em apenas 8 minutos. De 15% a 70% ele levou 20 minutos. Então olha só, você está quase terminando a bateria de 15% e vai até 70% em apenas 20 minutos. Você para almoçar ali, coloca o óculos dentro, você vai estar quase basicamente 100% de bateria. E de 15% para 100% ele levou 43 minutos. Então você percebe que esses 20% finais ali levam um tempinho a mais, né? Para você carregar ele totalmente. É como qualquer outra bateria aí, quando você está nos extremos da bateria, ela demora mais para carregar. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre as minhas críticas. A minha crítica principal é quanto ao formato do sensor. Eu acho que aqui eles bobearam, eles deveriam ter feito um sensor quadrado, que aí você tem ele otimizado tanto para fazer filmagem na vertical quanto na horizontal. A gente está falando de uma lente, né? Uma lente é um círculo. Qual a melhor forma de você utilizar o círculo de luz criado pela lente? Um quadrado. Os nossos dispositivos de visualização são todos retangulares, o quadrado é o melhor. Então você teria tanto o enquadramento na horizontal quanto na vertical, idealmente um 3840p por 3840p, isso daria 4K tanto para você ter vertical quanto na horizontal, mas a gente está ainda aquém disso, está bem mais baixa a resolução do que isso atualmente. Talvez numa próxima versão eles consigam fazer um sensor aí que consiga ser excelente tanto para fazer conteúdo na vertical quanto na horizontal. Um fator que eu vi em alguns reviews aí na internet é que o óculos pode ser um pouco desconfortável para algumas pessoas, no sentido de ter alguém sempre podendo filmar elas. Eu não percebi isso. Todas as pessoas que viram que tinha uma câmera aqui na minha armação do óculos, ficaram bobas, assim, queriam saber mais sobre o óculos, como é que funcionava, como é que podia ser isso. Várias delas já tinham ouvido falar do Ray-Ban Meta, então queriam saber como é que funcionava e ficaram maravilhados assim pela tecnologia. Eu não tive essa sensação de que as pessoas ficaram desconfortáveis por eu estar com uma câmera aqui na minha cara que poderia estar filmando elas a qualquer momento, até porque tem o LED aqui, ó, que é visível. Se você está principalmente num ambiente mais escuro, ele é bem visível. A pessoa vai perceber que tem um LED piscando ali, certo? E se você tá falando com uma pessoa frente a frente aqui, que seria o momento assim que a pessoa ficaria desconfortável de você tá filmando ela, ela vai ver o LED piscando, não tem como não ver. Porque a pessoa tá olhando pro seu olho e o LED tá piscando aqui do lado do olho. Teve algumas críticas quanto a isso, teve um pessoal falando assim, devia ser um LED vermelho que mostraria melhor que é uma câmera. Cara, se fosse vermelho eu acho que ele não seria tão visível. O branco assim, ele se destaca mais da armação, eu acho. Talvez por isso que a Meta fez essa solução. Se eu tentar começar uma gravação com o LED tapado aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui, ó, vamos tentar botar para gravar. Tá vendo como ele não fez a gravação? Ele me deu uma informação aqui dizendo, ó, o LED estava tapado. Então eu não posso tapar o LED. Digamos que a pessoa pense assim, vou pintar ali com um canetão ali na frente do LED e aí ninguém mais vai ver quando eu tô gravando. Não faça isso, não vá pintar com canetão o seu LED aí, que não vai dar certo. Ele consegue identificar quando há uma variação de iluminação entre a câmera e o LED, e aí ele não deixa você gravar, certo? Então sempre vai ter o LED piscando ali quando você estiver gravando. Outra crítica é quanto ao posicionamento da câmera, que é nesse cantinho aqui, e eu preferia que fosse aqui no meio. Claro que não teria que ser algo visível, teria que ser uma câmera meio invisível aqui na armação do óculos, que eu acho que talvez a Ray-Ban não conseguiu fazer, a Meta não conseguiu fazer, então eles optaram por mais simetria aqui, né? E aí ficou aqui no cantinho, não te dá o enquadramento ideal, como eu falei, você meio que tem que calcular o ângulo da sua cabeça para tentar fotografar e filmar o que você quer. Se fosse aqui no center, era só você simplesmente olhar para o que você quer e você vai ter certeza que está sendo filmado. Aqui, como é aqui, fica um pouquinho desviado ali do centro, você tem que angular um pouquinho a cabeça para a direita para compensar. Um fator que eu considero bom e ruim ao mesmo tempo é a duração da bateria. Ela vai durar, se você usar intensamente, fazendo muito vídeo e foto, umas 4 horas. E aí você tem que botar para carregar. E se você usa o óculos com grau, você não pode ficar às vezes 40 minutos sem o óculos no rosto, porque você não enxerga nada. Tem gente que tem muita miopia. Ou ela vai ter a opção de ficar sem as funções de câmera, filmagem, inteligência artificial, alto-falante, ou ela vai ter que botar para carregar, certo? Teria que ter uma bateria mais potente, mas isso significaria que o óculos seria mais pesado e não ia ser tão confortável para utilizar. Então eu acho que precisa de uma evolução na tecnologia das baterias para ela manter esse tamanho que ela tem aqui e durar mais tempo. O som, por mais que eu acho que seja incrível, eu acho que seria muito legal se eles tivessem feito um sistema de som que unisse esse som direcionado para o seu ouvido junto com indução craniana, que é aquele som que se transfere pelo material do seu crânio, né? Seria muito legal se eles conseguissem unir essas duas
formas de transmissão de som. Agora um que é um pouco de ficção científica, que é a substituição de lentes de vidro, de mero vidro, por lentes de LCD, de uma tela com pixels transparentes. Você sabe que já existem TVs transparentes, que você consegue ver através delas. E muito bem possível seria ter uma tela dessas como a lente do seu óculos, que você vê através dela quando você quer e que ela fica opaca e vira uma tela quando você precisa. Então, além de ele poder te dar informações aqui pelo alto-falante, ele poderia te dar informações visuais pelas lentes. Imagina você estar dirigindo aqui e o seu GPS colocar setas para a direção que você tem que ir na própria estrada, que você está vendo aqui com o óculos, ele vai colocar as setas como se você estivesse vendo as setas no asfalto mesmo. Seria espetacular. E isso seria possível se a gente tivesse telas e não lentes de vidro aqui nesse óculos. Eu acho que é o próximo passo. Uma questão chata aí é a questão do uso no Brasil, principalmente pela questão da língua, é só inglês, e a outra é que não tem representação oficial da Ray-Ban trazendo esse óculos para o Brasil, então o preço é muito alto, o preço é da galera que trouxe lá de fora e está vendendo aqui no Brasil, então a gente vê óculos por R$4.000 aqui, sendo que custa $299 lá nos Estados Unidos. Difícil de justificar, com certeza seriam bem mais baixos se a Ray-Ban e a Meta trouxessem esse óculos para o Brasil. Tragam esse óculos, eu acho que vai ter muito mercado para ele, a galera vai pirar. O brasileiro gosta muito da internet, tem a internet grudada na cara a todo momento, acho que a galera vai curtir muito. E também, se você se incomoda com a questão da privacidade, como eu tô aqui com ele sempre ativo, sempre me escutando aqui, ele tá esperando eu dar o comando lá do Hey Meta, né? Então para isso ele tem que estar escutando a todo momento. E quem garante que esses dados não estão sendo armazenados em algum lugar? Eu não coloco minha mão no fogo pela Meta. É complicado assim, você manter o tamanho pequeno do óculos e ter tecnologia como você tem num Apple Vision Pro. Essa que é a questão que todos querem solucionar e te vender. Com esse óculos aqui a gente vislumbra o futuro realmente. Esse óculos aqui é para uma variedade bem grande de pessoas. Pode ser para quem gosta de fotografia e de filmagens, gosta de registrar os momentos com seus filhos. É muito legal registrar os momentos com o meu cachorrinho aqui, o meu Shih Tzu, que eu não tinha como fazer antes. Aqui você consegue interagir com essas duas mãos com o que está acontecendo ali na frente. É como se você não estivesse filmando. Então, a lembrança daquele momento é perfeita, assim. Ela fica registrada como se você não estivesse filmando. Tanto para você quanto para a pessoa que está na frente ali. Para quem gosta de tecnologia e inteligência artificial também é espetacular. A questão da inteligência artificial, para quem gosta de turismo, por exemplo, é uma beleza, era muito legal. Para quem quer ouvir música sem ter que usar um fone de ouvido também pode ser muito interessante. E só essa função de ter os alto-falantes aqui vende o óculos sozinha, para vocês terem ideia de quão bom é esse fone. Não vai ser a qualidade de um fone como um Bose, como esse aqui, com cancelamento ativo de ruído. Tenha isso em mente, não vai ser essa qualidade, mas é uma qualidade muito boa. Você consegue escutar música, você consegue fazer ligações. Eu acho que a questão da inteligência artificial, por mais incrível que seja, falta ainda certa integração com o seu smartphone. Poderia ser muito legal se ela tivesse maior integração para mandar mensagens para você, para fazer compromissos na sua agenda, para fazer mais coisas que ela não é capaz ainda de fazer. Eu acho que isso é possível ainda em atualizações. E por fim, eu recomendo a compra 100%. Eu fiquei abismado com as funções desse óculos. Fazia tempo que um dispositivo assim de tecnologia me impressionava tanto, eu ficava tão assim, cara, tô sem palavras, principalmente pelas respostas da inteligência artificial. O alto-falante é incrível, também a câmera é incrível. A Meta se superou nesse óculos, cara. É impressionante mesmo o que eles conseguiram. Eu tô sem palavras ainda com tudo que esse óculos entrega, pelo preço que ele custa, pelo peso que ele tem aqui, cara, que é um óculos normal no seu rosto. Cara, parece tecnologia alienígena isso aqui, sério mesmo. Parece que não deveria existir em 2024. Parece que tá muito à frente do seu tempo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí que vai ter mais vídeos sobre tecnologia, principalmente fotografia. Vamos ver se a gente integra mais tecnologia aqui no canal também. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo que tá aparecendo na tela agora. Confere lá, você não pode perder.